Olá a todos. Nesse vídeo vamos resolver um exercício de velocidade média. O exercício diz o seguinte: um carro faz uma viagem de 200 km a uma velocidade média de 40 km por hora. Um segundo carro, partindo uma hora mais tarde, um segundo carro partindo uma hora mais tarde, chega ao ponto de destino no mesmo instante que o primeiro. Qual é a velocidade média do segundo carro? Essa é a pergunta dele. Qual a velocidade média do segundo carro? Bom, vamos lá então ver como que a gente vai abordar esse exercício. Ele fala que um carro faz uma viagem de 200 km a uma velocidade média de 40 km por hora. Ora, para esse primeiro carro que eu vou escrever aqui, para esse primeiro carro, eu sei qual que é o ΔS dele, qual a distância entre as duas cidades e qual a velocidade média dele. Então, para esse primeiro carro, aplicando a formulinha da velocidade média, fica velocidade média, que é 40 km por hora, isso é igual ao ΔS entre as duas, ΔS da viagem aí, né? Estou supondo que são duas cidades, mas sei lá eu. O ΔS, que é 200, dividido por ΔT. Aí, o que eu tenho que fazer para descobrir o ΔT? Eu posso pegar esse ΔT que está dividindo, passar multiplicando, então fica 40 vezes ΔT igual a 200. Depois eu pego 40 que está multiplicando o ΔT e passo dividindo, vai ficar 200, que continua aqui, dividido pelo 40. Então eu vou descobrir que ΔT é igual a 200 dividido por 40. 200 dividido por 40 é uma continha bem simples, né? Corto o zero aqui. 20 dividido por 4, 5. Então, ΔT é igual a 5. E antes de prosseguir, convém lembrar que tempo pode ser dado em horas, minutos e segundos. Como é que eu sei que agora, nesse caso, está em horas? Bom, eu sei que nesse caso está em horas porque a velocidade está em quilômetros por hora. Olha aqui no enunciado. A velocidade está em quilômetros por hora. Isso quer dizer que quando eu fizer a conta, o tempo vai sair em horas. Então, ΔT deu 5 horas. Agora, vamos pensar um pouquinho nesse segundo carro, que eu vou fazer aqui em vermelho o segundo carro. O segundo carro, esse exercício, apesar de simples, tem gente que não percebe um detalhezinho e acaba errando. Por isso que eu resolvi fazer. O segundo carro saiu uma hora mais tarde e chega ao destino no mesmo instante. Ora, se ele saiu mais tarde e chegou junto com o primeiro carro, então ele andou mais tempo ou menos tempo? Se você parar para pensar, ele andou menos tempo, porque ele saiu depois e chegou junto. E quanto que a menos que ele andou? 1 hora a menos. Então, se o primeiro carro demorou 5 horas para completar a viagem, esse segundo carro ele saiu 1 hora depois e chegou no mesmo instante. Portanto, esse segundo carro, o tempo que ele demorou para fazer essa mesma viagem foi de 4 horas e não de 5 horas. Certo? É só você pensar assim. Esse primeiro carro saiu meio-dia. O primeiro carro saiu meio-dia e chegou às 17. Por que eu sei isso? Porque ele demorou 5 horas, certo? 12 mais 5 dá 17. O segundo carro saiu 1 hora depois. Se ele saiu 1 hora depois, ele saiu às 13. Estou dando um exemplo, só para você entender por que é 1 hora a menos que ele faz. Se esse daqui saiu a meio-dia, então, se esse daqui saiu a meio-dia e chegou às 17, porque ele demorou 5 horas de viagem, esse daqui saiu 1 hora depois, 1 hora mais tarde. Então ele saiu às 13 horas. Só que ele chegou no mesmo instante. Então, se esse daqui chegou às 17, esse daqui também chegou às 17. Portanto, esse segundo carro saiu 1 hora mais tarde, saiu às 13, e chegou no mesmo instante, 17. Quantas horas tem entre 13 e 17? 4 horas. E eu quero saber a velocidade média desse segundo carro. Bom, a velocidade média desse segundo carro é só usar a formulinha da velocidade média. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. O ΔS foi o mesmo, porque ele fez a mesma viagem, 200 km. Portanto, é 200 km, são 200 km, dividido pelo tempo que o segundo carro demorou, que foram 4 horas, e 200 dividido por 4 é igual a 50
km por hora. 50 km por hora. E essa é a resposta, né? Só marcando aqui, destacando, 50 km por hora, que é a alternativa B de bola. Olha, convém dizer, o exercício acabou, 50 km por hora, chegamos na resposta, mas é importante comentar um aspecto assim, que me surgiu. Tem aluno que faz esse exercício de cabeça, e é muito bom fazer exercício de cabeça. Ele pensa assim, bom, se esse primeiro carro andou 40 km por hora e ele vai andar 200 km, então ele vai ficar 5 horas andando, porque 5 vezes 40 é que dá 200. Perfeito, 5 horas andando. E esse segundo carro saiu uma hora depois e chegou junto, então esse segundo carro andou só 4 horas. Perfeito, 4 horas. E 200 dividido por 4 é 50. Portanto, a resposta é 50 km por hora. É ótimo conseguir fazer exercício de cabeça, mas também é muito bom saber usar a fórmula para resolver exercícios. Por quê? Porque vai ter momentos em exercícios de física que só usando a fórmula que dá para resolver. Tem exercícios de física que não dá para resolver de cabeça, não dá mesmo, que tem que saber usar a fórmula. Por isso que existem fórmulas, elas são fundamentais. Por vezes só ela é capaz de resolver exercício. Você não vai conseguir fazer de cabeça uma coisa que às vezes não tem como fazer. Você pode até usar a fórmula, colocar os valores e fazer as contas de cabeça, mas você vai ter que usar a fórmula. Então, nesse caso, que é um exercício mais simples, tudo bem, quem consegue fazer de cabeça eu acho ótimo, faça mesmo, mas procura praticar o exercício de usar as formulinhas. Bom, é isso, espero ter sido útil. Muito obrigado e até um próximo vídeo.